Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu espero que você esteja bem, feliz e amando Jesus, que isso é o mais importante. Antes de qualquer coisa, eu quero te convidar a se inscrever aqui nesse canal se você ainda não é inscrito. E se esse vídeo for relevante para você, te abençoar de alguma forma, compartilha o link deste canal com mais amigos, mais pessoas, para que possam ser abençoados. Tá bom? Deixa aqui também seu comentário pra gente interagir, pra gente poder conversar. Vai ser muito, muito bom também acompanhar o seu testemunho, ouvir o seu testemunho e aquilo que o Senhor tá fazendo na sua vida. Bom, gente, o vídeo de hoje eu vou falar sobre o valor da obediência. E, na verdade, esse vídeo de hoje vai ser um testemunho. Eu compartilhei no meu Instagram. Se você não me segue lá, me segue, porque tem conteúdos exclusivos só do Instagram lá, que não aparecem aqui, que é só do Instagram, que vale a pena conferir. Eu dou algumas pinceladas assim no meu dia a dia, algumas coisas que eu faço que não aparece aqui, então vale a pena também. Eu compartilhei no meu Instagram que essa semana aconteceu uma situação muito legal aqui em casa, que foi num momento de mesa aqui no almoço aqui de casa. Nós estávamos conversando e aí nessa conversa a minha sobrinha me fez uma pergunta que me fez lembrar de algo que aconteceu na minha vida lá em 2005 e naquela mesma hora, quando eu contei esse testemunho do que aconteceu, eu tive a percepção, eu tive a consciência de que aquela palavra que eu recebi no ano de 2005 havia se cumprido na minha vida. E foi algo tão marcante para mim, porque eu confesso para vocês que eu nunca fui assim, alguém que ficasse, sabe, trazendo a memória por um tempo na minha vida assim. Mas quando eu comecei a perceber que a maneira como eu imaginava com que as coisas iriam acontecer mediante algumas palavras não aconteceram como eu imaginava, eu parei de checar essas coisas, né? E hoje, com a maturidade que eu tenho, com a vida que eu tenho, é mais fácil de perceber essas coisas, né? E aí o que aconteceu? Aconteceu que no ano de 2005, e aí eu preciso contextualizar um pouco vocês, eu vou tentar não demorar com esse vídeo e ser bem objetiva, mas no ano de 2005, o contexto da minha família era que o meu pai morava em Portugal, em outro país, e éramos só eu, minha mãe e meu irmão em casa, né? Meus pais ainda eram casados, porém separados fisicamente, né? Corporalmente. Só que a gente vivia uma situação financeira muito difícil, mesmo meu pai morando em outro país. Não era uma situação fácil, né? E naquele momento da minha vida, eu tava assim, na chama do primeiro amor. Foi quando o Senhor realmente alcançou minha vida com o fogo de Deus, que eu fui marcada de uma maneira diferente. Foi quando eu conheci, naquela época, o Oswaldo Júnior e a Doris, que são meus líderes, né? São meus pais espirituais, as pessoas que me acompanham. Então, assim, foi naquela estação, assim, que eu tava experimentando muito do sobrenatural de Deus, de conhecer a Deus. Só que, com toda a situação natural da nossa casa, surgiu no coração, né? Vamos embora para os Estados Unidos. A gente tinha algumas pessoas que a gente conhecia, que moravam lá e que estavam dando todo o suporte pra gente. E naquele momento, vamos embora para os Estados Unidos. Nesse período, a minha mãe estava com o casamento com meu pai um pouco abalado e tal. E o meu irmão tava já fazendo faculdade. Então ele falou, não, eu não vou, vocês podem ir. Pronto. E aí eu fiz todos os trâmites, né, de visto, tirar passaporte, eu e minha mãe. Nós oramos, fiz a matrícula na escola para eu poder estudar. Realmente eu ia estudar, eu ia fazer intercâmbio, né? Mas os planos eram que a minha mãe também fosse. E fazendo tudo debaixo de oração. E naquele momento da minha vida, havia um homem de Deus, assim, muito sensível à voz de Deus, que me acompanhava mais de perto naquela estação, que me discipulava e tudo mais. E eu me lembro que tudo a gente colocava diante de oração e ele, né, amém, vai dar tudo certo, se essa é a vontade de Deus. E as portas foram se abrindo até que nós fomos para
para tirar o visto e a minha mãe não conseguiu o visto e eu consegui o visto. E aí virou aquela grande incógnita na nossa cabeça, né? Nós devemos ir? Eu devo ir ou não devo ir? É da vontade de Deus ou não é da vontade de Deus? E é muito interessante porque se a minha mãe tivesse tirado o visto, eu nem iria perguntar, eu nem iria questionar o Senhor, né? Se era ou não para irmos para os Estados Unidos, porque a gente iria entender que o aval dele estava pleno ali, né? Enfim, essa situação aconteceu. E eu falei com o meu discipulador na época, olha, ora Deus me ajuda a consultar o Senhor, porque eu li na minha Bíblia que é melhor obedecer do que sacrificar. E eu não quero sacrificar o que eu tô vivendo em Deus, eu não quero sacrificar o que Deus tem pra minha vida. Então, por favor, me ajude a consultar o Senhor. Só que eu tinha um prazo para isso, né? Minhas aulas iam começar. E naquela época, gente, não era como é hoje, que a gente ficava pesquisando passagens na internet mais baratas, comprar com antecedência. Naquela época não era muito assim, sabe? O valor que você pagava comprando a passagem um dia antes, uma semana antes, era a mesma coisa. E o que acontece foi que, faltando uma semana para eu embarcar, né, para as minhas aulas lá começarem, eu tinha que tomar uma decisão, porque eu tinha que providenciar as coisas da viagem, comprar mala, enfim, providenciar todas as coisas legais, enfim. E eu decidi ir. Eu conversei com os meus pais, meu pai lá de Portugal me abençoou, falou, filha, vai, pelo menos tá pago para você morar no campus por um mês, fica lá um mês, dando tudo certo, você volta, não dando certo, você volta e tá tudo certo, né? Beleza, então... E dando tudo certo, você continua, você fica por lá. Eu já tava com 17 para 18 anos, né? Quase alcançando a maioridade. E eu sempre fui muito madura, assim, pra minha idade. E tinham pessoas próximas ali, que moravam ali, que poderiam dar todo o suporte que eu precisasse. E aí eu comuniquei, né, pro meu líder na época, a nossa decisão de ir. E ele, amém, glória a Deus, Deus vai abençoar você e vai ser bênção. E ele nunca se opôs assim. Só que isso foi numa terça-feira. E na quarta-feira nós tínhamos célula. E eu fui pro culto da célula. E eu cheguei no culto da célula, ele tava todo assim, desconcertado, falando, eu preciso conversar com você, que eu tenho uma palavra de Deus pra você. E então ele me chamou e aí ele falou, olha, Nayara, primeiramente quero te dizer que eu não tinha conhecimento que existia esse texto nas escrituras. Eu não sabia, realmente é uma coisa assim. E quando eu ler para você, você vai ver que é muito específico. Só faltou estar o seu nome aqui. E aí ele falou, só que além dessa palavra, essa palavra ela veio seguida de uma visão. Eu tive um sonho, na verdade, com você. E aí eu primeiro vou falar a palavra e depois eu te conto o sonho. E aí ele leu Jeremias 42. Eu não vou ler aqui porque o texto é longo, mas abre aí depois e lê na sua casa. Mas conta a história, né, do povo de Israel, os líderes ali do exército, chega até Jeremias e consulta, né, e pede, olha, é o seguinte, ore ao Senhor Deus, né, para saber se é a vontade dele que a gente fique ou que a gente vá embora. Qualquer semelhança não é mera coincidência. E aí ele fala, olha, o que o Senhor falar para você é o que a gente vai fazer, né? O que o Senhor falar é o que a gente vai fazer. A gente quer viver a vontade de Deus. E aí eles falam, né, que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, caso não façamos tudo o que o Senhor, o seu Deus, ordenar por você, né? Então, 10 dias depois, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias e ele convocou Joanã, filho de Careá, e entregou a palavra, que dizia assim, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar a petição de vocês. Se vocês permanecerem nessa terra, eu os edificarei e não os destruirei. Eu os plantarei e não os arrancarei, pois muito me pesa a desgraça que eu trouxe sobre vocês.
Não tenham medo do rei da Babilônia, a quem vocês agora temem. Não tenham medo dele, declara o Senhor. Na hora que ele leu isso, eu falei, então é pra eu ficar? Então não é pra eu ir? E na mesma hora, assim, eu falei, amém, então tá bom, então eu vou ficar. Vou comunicar meus pais, vou comunicar todo mundo que tá me esperando lá nos Estados Unidos, né? Que eu não vou, né? Porque eu que não me atrevo, né? A ir contra a palavra de Deus. E se você ler o texto, continuar lendo, você vai ver que o povo decide não ficar, decide desobedecer. E tudo de ruim vai acontecer com esse povo aqui. Nesse momento, né, eu acatei, tão somente acatei. E sempre que eu intercedia pela minha família, meus pais, né, o casamento dos meus pais, a minha família, enfim, eu sempre fazia menção ao Senhor dessa palavra, né? Porque eu sei o que eu sacrifiquei, um sonho, né? Enfim. E por que eu falo pra vocês assim que me deu um clique de que essa palavra se cumpriu? Por conta da minha decisão lá atrás, em 2005, eu permaneci, eu vivi coisas insondáveis em Deus, né? Eu pude me conectar a pessoas que o Senhor realmente iria usar para me promover, né, nele, que é os meus líderes hoje, meus pais espirituais. Foi nesse mesmo ano e depois dessa palavra que isso aconteceu. Eu conheci meu marido, eu me casei, eu constituí minha família. E hoje, meus irmãos, o meu contexto de casa, de família, mesmo que os meus pais não estejam mais juntos, né? O casamento deles não foram restaurados, mas eles são grandes amigos. Hoje, tudo que eu vivo, né, na minha casa se estende para minha família em abençoar. Então, minha mãe trabalha comigo e ela tem prosperado, trabalha com a gente, né? Meu pai também trabalha com a gente e Deus tem prosperado ele nos negócios que ele negocia. Então, de certa forma, o meu irmão, né, ele foi para Jesus, ele se converteu, hoje anda nos caminhos do Senhor, serve a Jesus. E naquela época eu era a única, né? Meus pais não eram convertidos, meu irmão não era convertido. E hoje, quando eu olhei todo esse cenário, eu vou me emocionar. Eu falei, obrigada, Senhor, porque realmente obedecer é melhor do que sacrificar. Se eu não tivesse obedecido e sacrificado naquele momento, né, um sonho de estudar fora, de construir uma família, sei lá, construir uma vida, né, e ir atrás, né, dos meus sonhos, dos meus próprios projetos, eu nunca teria vivido o que eu vivo hoje, eu nunca teria o que eu tenho hoje, eu não teria a família linda que eu tenho hoje, os filhos maravilhosos que eu tenho hoje, o marido maravilhoso que eu tenho. E os meus pais, a minha família, não teria sido rendida a Deus. E isso para mim é a maior riqueza, né? Poder ver a minha família hoje rendida aos pés do Senhor e desfrutando exatamente dessa edificação. Então, por que eu senti de compartilhar esse testemunho? Porque talvez você que está me assistindo tenha uma palavra de Deus sobre você. Talvez agora mesmo o Senhor está te requerendo algo que você não entende. Naquela época eu não entendia. Porque não me custava nada ir para os Estados Unidos, passar um mês e voltar. Aí, abrindo parênteses, lembra que eu falei que a palavra ela veio junto com uma visão, né? E no sonho que ele teve, quando eu desembarcava, eu descia do avião na América, os anjos da nação americana viravam as costas para mim. Ou seja, se eu tivesse decidido ir, eu estaria completamente sozinha, né? Completamente sozinha. Então, sabe Deus o que poderia ter acontecido com a minha vida lá. Então, isso é muito marcante para mim. Então, talvez você tá assistindo esse vídeo e Deus agora mesmo tá te pedindo algo que você não entende.
algo que não faz nenhum sentido, mas que você sabe que você tem que fazer, sabe? E eu quero te encorajar com esse vídeo a fazer o que tem que ser feito, sabe? A viver pela obediência e sabendo, e pela confiança, né? Sabendo que os planos que Ele tem para você são muito maiores, são muito maiores. O Senhor, nenhuma palavra que Ele fala, ela volta vazia, sabe? Ou talvez você tenha uma promessa, você tenha uma palavra aí na sua vida, sobre a sua vida, e você, sabe, não consegue ver que ela se cumpriu. Talvez ela já se cumpriu, mas por uma ótica muito diferente da que você esperava. Eu lembro que naquela época, quando eu orava mencionando essa palavra, eu pensei que o Senhor ia restaurar o casamento dos meus pais, eu pensei que seria tudo tão diferente do que a minha vida aconteceu. Mas hoje, quando eu olho, eu falo: muito obrigada, Senhor, porque os teus planos são maiores. Muito obrigada, Senhor, porque nem nos meus melhores projetos de vida eu teria condições de escrever a história que o Senhor escreveu para mim e tem escrito, né? E a gente só tem um trabalho. O nosso trabalho é só confiar nele. O nosso trabalho é só se submeter a ele, sabe? Ele nos requer muito pouco, na verdade. Se a gente for parar para pensar, o Senhor nos requer muito pouco, né? Então, Ele só nos requer um coração quebrantado, um coração disponível, um coração acessível para Ele. E o resto Ele cuida. Buscar em primeiro lugar o reino e a justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Se tão somente esse ser o nosso foco, esse ser o nosso alvo, sabe? Confiando verdadeiramente nessa palavra, a gente não precisa se preocupar com os detalhes. A gente não precisa se preocupar. Ele cuida disso, sabe? Ele cuida disso. Agora, o nosso trabalho é cuidar do nosso coração. O nosso trabalho é cuidar, sabe? Para que a gente permaneça fiel, sabe? Permaneça fiel. A gente nunca vai perder por sermos obedientes. Nunca, nunca, sabe? A gente só tem a ganhar. Então, eu queria compartilhar esse testemunho, assim, o preço da obediência, sabe? Eu desobedecer poderia ter me custado tudo, né? E obedecer me custou naquele momento tudo. Era tudo que eu tinha, né? Era tudo que eu tinha para oferecer. Eram meus planos, eram os meus sonhos, e Ele me deu infinitamente mais. E aí, depois que esse clique veio na minha cabeça, eu falei: meu Deus, agora eu quero que o Senhor, tipo assim, descortine pra mim, né? Revela pra mim, assim, me deixa atenta a cada uma das coisas que daqui pra frente o Senhor venha realizar, e que eu não me esqueça dos marcos do Senhor na minha vida, dos marcos do Senhor na minha história, porque esses marcos, né? Existe um texto que diz: não removam os marcos, né? Os antigos marcos. Esses antigos marcos, ou seja, aquilo que faz parte da nossa história, é que realmente vai trazendo um sentido e um propósito para nós, sabe? Então, eu quero realmente que nesse vídeo você seja encorajado, sabe? A permanecer, a perseverar, e a tão somente confiar e trazer à memória aquilo que te traz esperança. Uma palavra que talvez está esquecida, algo que você acha que nem vai se cumprir mais, né? Mas eu quero te dizer que se Ele disse, e você tem certeza que Ele te disse, Ele vai cumprir. Mas saiba que é do jeito dele e não do seu. É isso que eu queria compartilhar nesse testemunho. Eu espero que você tenha sido edificado, encorajado, porque esse é o propósito desse lugar. Eu continuo aqui no meu cantinho, eu só mudei, tô sentada aqui na minha poltroninha,
porque minha coluna não está boa hoje. Mas eu tô aqui, ó, como se eu tivesse com um amigo na sala, abrindo meu coração e compartilhando daquilo que tá aqui.